Olá. Por unanimidade, o Senado aprovou a ampliação do auxílio emergencial para mais categorias de trabalhadores. A matéria já tinha sido aprovada no Senado. Na Câmara, ela foi aprovada com algumas modificações e até com ampliação. E, de volta ao Senado, parte dessas modificações foram acatadas pelos senadores. Quem vai explicar melhor para nós como fica essa matéria é o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Ele que é o autor desse projeto que originariamente saiu do Senado. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que Você fala agradeço, Ana. conosco, Prazer falar com você, prazer falar com todos os telespectadores da TV Senado. o senhor fala conosco de Macapá, o senhor está bem? Estamos bem. Eu espero que você, toda a equipe da TV Senado também esteja. Temos que todos nos cuidarmos. E tem muita Senador, esperança que esse momento difícil vai passar, se Deus quiser. Senador, são muitas categorias agora contempladas, de caminhoneiro, taxistas, motoristas de aplicativo, cabeleireiro, diarista, manicures, agricultores familiares, tem uma lista, artistas do segmento de artes. Ficou algum grupo agora de fora? Quem agora ficou de fora do direito de receber auxílio emergencial? A ideia do projeto, e que foi muito bem tecido pelo relator senador Esperidião Amin, era exatamente isto: não deixar nenhum segmento, grupo que foi abatido em cheio por esta pandemia, que está sem rendimentos, que está em dificuldades, sem ser devidamente atendido, sem ser contemplado com esse auxílio emergencial. É importante, Ângela, nós destacarmos o seguinte: o Brasil ainda dentre todos os países do mundo que estão enfrentando essa gravíssima crise, que é uma crise, como já dissemos, de dimensões planetárias, que atinge toda a espécie humana. Essa não é. Eu tenho dito que nós estamos em uma guerra contra um inimigo que é inimigo de toda a humanidade. E é por isso que é necessário a aliança de todos. O vírus, ele não tem classe social, ele não distingue classe social, ele não distingue sexo, ele não distingue opção sexual, ele não distingue ideologia política. Todos humanos têm que estar unidos na guerra contra o vírus. E o que é que governos têm que fazer nesta guerra? Primeiro, proteger as vidas. Segundo, proteger os mais pobres. Terceiro, impedir que as empresas quebrem. A ideia deste projeto de lei que apresentamos é exatamente isso: proteger os vulneráveis, aqueles que mais foram atingidos pela pandemia. E o texto, a construção do texto buscou fazer isso. Por isso, essa infinidade que você já apresentou no rol de grupos que foram contemplados com auxílio emergencial. Vai dos mototaxistas, passando pelos taxistas, motoristas de aplicativos, até os caminhoneiros, até os trabalhadores da cultura. Todos esses grupos tiveram seus rendimentos ou levados a zero, ou tiveram os seus rendimentos, seus proventos inviabilizados. Nesse sentido, todos os governos do mundo começaram a ter iniciativas iguais a estas para proteger os que estavam vulneráveis. Nos Estados Unidos, só para ter um exemplo, cada trabalhador norte-americano está recebendo um cheque do governo de $1.200. Eu acho ainda que o Brasil chegou muito atrasado e está gastando muito pouco do seu produto interno bruto para proteger aqueles que mais precisam. Senador, uma modificação feita na Câmara dos Deputados é a derrubada da necessidade de um CPF regular para receber o auxílio emergencial. Essa modificação foi mantida pelos senadores nesse novo voto, o que facilita para aqueles trabalhadores que a gente tem visto até pela imprensa, em filas, tentando regularizar seu CPF para poder receber esse auxílio, inclusive gerando as aglomerações em alguns casos que são tão evitáveis nesse momento. No entanto, por outro lado, não complica um pouco para fiscalizar e
coibir eventuais abusos que possam acontecer? Como é que os parlamentares imaginam resolver essa equação? Bom, primeiro é o seguinte, o governo, antes de mais nada, veja, o governo claramente, Angela, não estava preparada para essa circunstância. Não se preparou e durante algum tempo negou a existência da circunstância. Enquanto todos os demais governos do mundo, todos os governos do G20, por exemplo, logo no início da pandemia, apresentaram programas de auxílios emergenciais, o governo brasileiro o que fez? Não tomou nenhuma iniciativa nesse sentido, não editou nenhuma medida provisória assim. Foi necessário que essa iniciativa surgisse do Congresso Nacional. Depois que a iniciativa foi aprovada pelo Congresso, sem ter alternativa, o governo a sancionou. Só que o governo, ao sancionar, poderia ter organizado a estrutura que se tinha para que não tivesse aglomerações e para, inclusive, proteger aqueles mais pobres do próprio risco de contágio. Só que o governo não se organizou assim, concentrou tudo em torno da Caixa Econômica Federal, poderia ter feito isso com outras agências bancárias, poderia ter feito isso através do correio, enfim, tem uma série de alternativas. O que foi que o governo dos Estados Unidos fez? Mandou para a casa do cidadão, porque a ideia, o princípio nesse momento é o seguinte, o governo tem que dizer para as pessoas, fiquem em casa, não se preocupem, tenham tranquilidade, nós vamos dar inclusive as condições para você ficar em casa. Nos Estados Unidos, como eu ia dizendo, o governo americano mandou, através do correio, um cheque para a casa dos cidadãos. O que custava o governo brasileiro ter feito algo similar? A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa estatal. Então, o governo acabou criando as condições para as aglomerações, para as situações que tem. E uma outra dificuldade é a necessidade das pessoas irem até a Receita Federal, porque, veja, imagine aquele cidadão mais vulnerável que está nos assistindo agora, aquele mais pobre que precisa desse auxílio emergencial. Ele tem que fazer uma verdadeira via crucis. Tem que, primeiro, enfrentar filas na Receita Federal para regularizar o seu CPF, depois tem que enfrentar filas para poder receber o que lhe é de direito que o Estado deveria garantir. Ou seja, a ideia é que as pessoas recebam isso para ficarem em casa, para não serem atingidas pela pandemia. Acaba que a ausência de organização do governo favorece, impulsiona as pessoas para irem à rua e acabar ficando mais vulnerável ao vírus. É uma falta de organização, inclusive, perversa. Minha última perguntinha, nosso programa é curtinho, assim, nessa nossa versão à distância, mas o senhor falou das iniciativas do Congresso Nacional. E a gente tem visto que esse projeto foi uma iniciativa do Congresso Nacional, o orçamento de guerra foi uma iniciativa do Congresso Nacional, aumentar a base de cálculo para o benefício de prestação continuada, o famoso BPC, uma iniciativa do Congresso Nacional que está gerando toda a polêmica e que agora volta a estar incluído nesse projeto, ou seja, para as famílias que ganham até meio salário mínimo de renda familiar per capita. Nesse momento, existe que o Congresso tem tomado esse volume de iniciativas, muitas vezes até criticadas pelo Executivo, como se o Congresso estivesse se apropriando de iniciativas que, na verdade, são do Executivo. O senhor falou no início da nossa entrevista, era preciso união de todos. Esse momento tem demonstrado uma união do Parlamento, do Executivo e do Judiciário nessa luta contra o vírus? Ângela, sou líder da oposição ao governo no Senado, mas as minhas armas foram colocadas ao chão na luta política no primeiro dia que nós recebemos a notícia da dimensão da crise. Aliás, é o próprio ministro Paulo Guedes que reconhece que a primeira sugestão para alocar recursos ao enfrentamento à pandemia foi uma sugestão nossa. Foi a disponibilização dos 5 bilhões de reais do chamado PLN4. Então, da nossa parte, estamos desarmados e à disposição para trabalharmos juntos com o governo. Eu reitero a minha convicção. E a prova agora é que o projeto foi aprovado por unanimidade, né, senador? Desculpe te interromper, mas por unanimidade dos senadores significa que todo o espectro político representado no Senado o apoiou, né? O vírus, ele não tem nem posição de governo nem de oposição. Ele não é de esquerda nem de direita, nem de centro. Ele não tem ideologia.
ele é contra todos nós. Nós é que temos que ter a convicção que só nós todos juntos poderemos vencê-lo. E nós o venceremos quando garantimos que as pessoas fiquem em casa, preservando a sua vida. O governo fazendo a garantia disso, colocando dinheiro para as pessoas ficarem em casa. E é isso mesmo, alguém pode se assustar com isso, mas o mundo antes desse vírus não é o mundo que existe atualmente. Nós vamos ter aumento de dívida pública, vamos ter problemas na economia? Vamos! Mas depois a gente recupera a economia. O que não se recupera é uma vida. O que não se recupera é uma pessoa amada sendo levada ao cemitério e não ter a possibilidade daquela família sequer se despedir dele. Isso não se recupera. A economia a gente consegue recuperar depois. Agora, a vida das pessoas não consegue. Senador, muito obrigada por essa conversa. A você que nos acompanha de casa também, muito obrigada pela companhia. Este programa Argumento foi sobre a ampliação do auxílio emergencial para mais categorias de trabalhadores, matéria que foi aprovada por unanimidade no Senado, de autoria do senador Randolfo, que conversou com a gente. Mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço. Grande abraço, se cuida.